aqui nesta manhã, nenhuma resistência do diabo, nenhuma resistência. Nós repreendemos toda a resistência do diabo, que sobre nós um canal da presença do Senhor, do teu rio, do teu bálsamo, do teu orvalho, Senhor, porque neste lugar estão os teus filhos, está, Senhor, os nossos irmãos, está a tua família, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Bom dia, igreja. Para mim é muito gratificante ouvir ouvir do carinho, né? E se a recíproca ela é verdadeira, muito verdadeira, não só com a família pastoral, mas com a igreja, né? Não só pelos meus pais, né? Mas porque ao longo do tempo, eu e minha família, né, a Lari e o Noah, agora nós temos desfrutado e nós temos também, de alguma forma, demonstrado um pouco desse amor por onde a gente passa. Hoje pela manhã, enquanto eu falava com o Senhor, eu tentava desenvolver algo aqui. Eu quero que a gente aqui em conjunto compreenda aquilo que o Espírito Santo está fazendo nesse tempo. Porque um dos versículos que o Senhor colocou no meu coração assim: suportai-vos em amor. E é exatamente o que o pastor Eli falou. E muitas vezes nós entendemos o suportai-vos de uma maneira equivocada, né? No sentido de, eu vou te suportar porque, cara, eu tenho que te suportar, né? Leva mal não gosto de você, não passo na mesma pinguela, mas eu te suporto. Mas não é isso que a Bíblia vem falar para nós, né? A Bíblia vem falar para nós a respeito de suportar-vos em amor, no sentido de darmos suportes uns aos outros. E eu queria construir algo aqui nessa manhã a respeito disso, né? Quanto à nossa capacidade de sermos suportes uns para os outros. De que modo? Sei que o Senhor está mudando um pouco aqui o que eu tinha escrito, mas eu entendo que hoje nós vivemos, ao longo do tempo, as circunstâncias à nossa volta, ela nos molda a cada vez mais nos tornarmos egoístas e pensarmos em nós mesmos. E se nós não tivermos uma revelação clara do Espírito Santo e aquilo que o Espírito Santo faz em nossas vidas e o que Ele precisa fazer através de nós nos tornaremos apenas mais um egoísta vivendo nesse mundo. O pastor Elide falou a respeito de água, né? Essa cidade, ela tem um benefício extraordinário com a questão de água, né? E água foi algo que, quando eu comecei a pensar, né, o Espírito Santo me levou em algumas passagens que fazem menção à água. Então eu quero caminhar pela palavra com a igreja hoje, a respeito da água. Caramba, o Espírito Santo vai fazer. Livro de Ezequiel 43,
Ezequiel 43, ele vai dizer que durante uma visão, o profeta ele é levado a um certo local e ele começa então a ver água. Então, vamos ler. Ezequiel 43. Vamos ler a palavra viva, que sem ela o que seríamos de nós, né? Ezequiel 43, a partir do versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos, depois nós vamos pular para outros. Diz assim: depois disso, o homem me levou à porta leste, e de repente a glória do Deus de Israel surgiu vindo do leste. O som de sua vinda era como o rugido de águas revoltas, e toda a paisagem se iluminou com a sua glória. A visão era como outras que eu havia tido, primeiro junto ao rio e depois quando ele veio destruir Jerusalém. Prostei-me com o rosto no chão e a glória do Senhor entrou no templo. Então o Espírito me pôs em pé, me levou ao pátio e a glória do Senhor encheu o templo. Ouvi alguém falar comigo de dentro do templo, enquanto o homem que havia tomado as medidas estava do meu lado. O Senhor me disse: filho do homem, este é o lugar de meu trono, o lugar onde descansam os meus pés. Habitarei aqui para sempre no meio do povo. Eles e seus reis nunca mais profanarão meu santo nome, a cometer adultério, adorando os outros deuses, a honrar relíquias. Pula comigo pro versículo não, pula para mim para o capítulo 47. Que é o 47, vai dizer assim: depois disso, o homem me levou à porta, de volta à entrada do templo, e ali notei que jorrava água para o leste, por baixo da porta do templo, e passava à direita do altar. Ele me levou para fora do muro, pela porta, e me conduziu até a entrada. Ali, eu vi que a água corria pelo sul para o leste. O homem me conduziu pela água, enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500, atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava nos meus joelhos. Depois mais 500, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 e ali a água era como um rio profundo, o suficiente para atravessar a nado, mais fundo demais para atravessar a pé. Até aqui. Então, o pastor Elide chegou aqui e começou a falar de água, e eu estava pensando nisso agora há pouco. Então nós vemos que há uma menção e uma construção do Espírito Santo nessa manhã, a respeito de como o Espírito Santo está trabalhando. Nós temos lá em Gênesis 1 que existia uma água que ela pairava e era tudo água. E aqui em Ezequiel nós vemos o profeta sendo levado pelo próprio Cristo em visões a respeito de um cenário onde a água em algum momento ela se tornou recua, mas nesse cenário essa água ela volta a fluir a partir do templo. Foi isso que nós lemos, certo? Ezequiel 43 e depois no 47. Então essa água, o profeta ele em visões ele começa a enxergar então que essa água ela começa a fluir do altar, ela começa a fluir da porta, ela começa a fluir por baixo das portas, e então ele começa a ser levado e conduzido por essa água cada vez mais profundo. Então essa mesma água que inundava a terra, ela pairava sobre tudo, ela aguarda uma oportunidade para voltar a inundar a terra outra vez. Eu não sei se vocês conseguem enxergar e entender que há
uma expectativa do Espírito Santo para poder voltar a se tornar tão manifesto quanto aquela água que pairava sobre toda a terra. Então, dia após dia, o Espírito Santo ele vem até nós e nos dá um impulso. Ele nos espera para um encontro, para que a gente entenda e aprenda mais dele. E isso sirva para nós de impulso, de fundamento, para que a gente então passe a viver da maneira como ele espera que nós vivamos. A Bíblia vai falar em outros textos que a mesma água que nós estamos falando, ela é relacionada e evidência do próprio Espírito. Isso está lá em Isaías, capítulo 40. Isaías 40, não era isso não, mas vamos ler aqui também, Isaías 40, versículo 12. Diz assim: quem mais segurou os oceanos nas mãos, quem mediu os céus com os dedos, quem mais sabe o peso da terra, ou pesou na balança os montes e as colinas, quem pode orientar o Espírito do Senhor, ou o Espírito Santo, quem sabe o suficiente para aconselhar ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Então nós vemos que se há uma tentativa e uma iniciativa do Espírito Santo de conduzir-nos e de nos ensinarmos através da palavra dele, dos sinais dele, da maneira como ele nos conduz dia após dia, isso tem uma relação direta com o fluir dessas águas, que é o fluir do Espírito sobre as nossas vidas, das nossas vidas e através das nossas vidas. De nada adianta para nós dizer que nós somos uma ferramenta do Senhor e nós não sermos suporte para aqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos então entender que o Espírito Santo ele espera de nós uma postura e um posicionamento que vai fazer com que nós nos tornemos exatamente aquilo que ele espera. Passo muitas horas conversando com muita gente ao longo do dia. E meu maior desafio nos últimos meses tem sido conversar com o Espírito e falar com ele: Senhor, me ajuda no meu domínio próprio. Ajuda no meu domínio próprio. Porque as pessoas olham para nós, aonde a gente passa, inevitavelmente. Você pode ter chegado em um lugar novo e nunca ter aberto a sua boca para poder falar que você é um cristão. As pessoas elas olham para você e te encontram. Por incrível que pareça, parece que tem um alvo nas nossas costas. Não sei se é com vocês assim. Então, as pessoas olham e falam assim: não pode, fulano não pode fazer dessa forma. Ciclano não pode agir dessa forma, porque ele é cristão. Então, quanto mais os dias passam, maiores serão os desafios para nós, quando confrontados com a nossa postura de cristianismo. Então, essa água do Espírito, ela vem
E esse impulso do Espírito Santo, ele vem todos os dias para nos fortalecer e nos levar a esse lugar. Estar com Cristo é compreender que Ele continua fazendo o que está diretamente ligado, né, à nossa compreensão de fé. Então eu entendo o que Cristo está fazendo, o que o Espírito Santo está fazendo, então eu tenho fé e convicção de que Ele é fiel para poder cumprir a boa obra que Ele começou, então eu permaneço ali. E eu permaneço ali pedindo ao Senhor, Senhor, me ajuda nisso, porque está pesado, está difícil, não é fácil. Como que eu faço nessa circunstância? Nós temos a difícil, uma postura ruim, não vou falar que é difícil, mas é uma postura ruim de acharmos que nós somos suficientes em nós mesmos. E nós entramos em um modo automático de, não, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou conseguir, e a gente não faz, e a gente não consegue tudo o que a gente havia planejado para fazer, porque nós não somos suficientes em nós mesmos. Nós precisamos encontrar esse lugar aonde o Espírito vai fluir e a gente vai estar nesse rio. A gente vai estar nesse rio. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 12. Coríntios 12, versículo 13. Coríntios, a partir do versículo 12, vai falar a respeito do corpo de Cristo. Mas eu quero até aqui ao versículo 13, diz assim: alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntios, para a igreja de Corinto, que o Espírito, ele é tão acessível que ele se equipara à água que nós estamos falando. E ele proporciona isso para nós. Ele dá de beber para nós. Nosso corpo, ele é formado por 70% de água. Então, se nós somos formados 70% de água, isso compreende a maior proporção, nós deveríamos também sermos formados em maior proporção pelo Espírito. Isso é uma matemática simples. Não precisaria ficar brigando e tentando entender, e isso, cara, não é tão simples quanto 2 mais 2 são 4. Nós deveríamos entender racionalmente que quanto eu preciso da água para poder sobreviver, eu preciso da água do Espírito para também sobreviver. Eu amo o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele teve uma única revelação, e ela foi suficiente para poder fazer ele pulverizar essa consciência e essa construção da nossa responsabilidade, da nossa necessidade de todos os dias termos o impacto do Espírito Santo e bebermos dessa fonte viva. Ele
entendeu que, assim como Ezequiel teve uma visão lá a respeito da água, nós também aqui em Coríntios deveríamos beber dessa água, porque ela nos foi dada, é um presente para nós. E se é um presente, a gente deveria zelar. Quando a gente ama, a gente cuida. Hoje eu tenho um filho ali. Então, a todo instante, né, a gente está ali cuidando, zelando, se esforçando para cuidar. Por quê? Porque é algo precioso, é algo valioso. Por que não tratarmos a água do Espírito que flui dentro de nós como algo valioso e zelar por ela? Ao invés de deixar ela ir embora e a gente não ter esse impacto com o Espírito. E eu não estou falando que é fácil, porque é muito difícil. Mas se nós não tivermos uma consciência, né, racional, se nós não formos muitas vezes autodisciplinados, porque eu preciso me disciplinar quanto a isso, né, nós muitas vezes vamos cair no mecanismo da rotina diária e nós não vamos beber dessa água. E não bebendo dessa água, nós passamos então a cada vez mais nos distanciarmos do corpo, nos distanciarmos daquilo que o Senhor tem para nós. Deixamos então de cumprir a vontade do Senhor e muito mais de viver a plenitude da vontade dele para nós nessa terra. É um efeito em cadeia. Eu não faço um, aí daqui a pouco eu não estou fazendo 2, eu não estou fazendo 3, eu não estou fazendo 4, e aí os meus olhos então, eles passam a se fechar, eu já não enxergo mais, muitas vezes a tristeza da pessoa que trabalha comigo ao meu lado. E de que adianta a gente vir na igreja, levantarmos uma bandeira de cristãos ou de cristianismo, de bondade, de amor, mas se eu não sou o exemplo vivo disso. Quantas vezes nós já perguntamos ao longo dos dias para as pessoas que estão à nossa volta: como é que está sendo sua semana? Você precisa de algo que eu possa te ajudar? Isso é o nosso maior desafio. Porque se nós deixamos de beber dessa água, se nós deixamos de ter compreensão do Espírito Santo em nós e da responsabilidade que nós como cristãos temos de deixar com que o Espírito Santo flua através de nós não vamos nem sequer perceber a dificuldade daqueles que estão à nossa volta. E eu não falo de família, porque a família a gente convive e a gente sabe, a gente ouve falar. Mas e a pessoa que você trabalha? E a pessoa que você vê na padaria? E a pessoa que simplesmente te fecha no trânsito ou não? Quando é que nós seremos de fato fonte e rios de fluência do Espírito Santo para poder alcançar e transformar a vida das pessoas? Eu tenho já há alguns meses, né, me pego pensando a respeito disso, porque as pessoas elas esperam, elas geram uma expectativa em nós com base no cristianismo. Ainda que tudo à nossa volta às vezes pareça tá errado, tá um caos, mas as vidas das pessoas que não conhecem a Cristo,
eles olham para nós cristãos e eles enxergam alguém a quem vai oferecer suporte. Então, queridos, eu e você, nós somos suportes. E nós devemos agir dessa forma. O Senhor, Ele só permite nós passarmos por circunstâncias na nossa vida, justamente para poder criarmos experiências de superação, para sermos suporte para as pessoas à nossa volta. Como eu vou ser suporte para um usuário de drogas se eu nunca usei droga? Tem coerência? Não tem relevância. Não tem impacto na vida dele. Bebida não tem relevância, não tem impacto. Então, nós precisamos, de algum modo, encontrar dentro de nós esse caminho, esse mecanismo de compreender que, olha, o Espírito Santo, ele está aqui dentro. Existe uma água viva dentro de nós, esperando, vibrando. Sabe aquela caixa d'água cheia com a boia quebrada? Mas aí a caixa d'água, quando a boia está quebrada, a caixa d'água vai... Aí vem alguém, coloca mais água, mais tampa para reter. Não é isso. A gente precisa deixar o Espírito Santo fluir das nossas vidas. O apóstolo Paulo, com apenas uma revelação, com um impulso, ele teve a capacidade de expor com tanta clareza os evangelhos. Olha a quantidade de cartas que o apóstolo Paulo deixou para muitas igrejas. Muitas igrejas. Muitas igrejas. Então, como achamos que foram os primeiros passos da igreja da terra? Como que você acha, Xande, que foram os primeiros passos da igreja da terra? Foi fácil? Sem internet, sem Bíblia em papel, sem Bíblia em celular. O que eles viam? O impacto do Espírito Santo na vida, no cotidiano das pessoas. E eles se tornavam suporte uns para os outros. O próprio Cristo não foi suporte para muitas pessoas, a ponto de revelar Deus Pai em carne na terra. Enquanto ele passava, ele se tornava o suporte daqueles que precisavam de cura, daqueles que precisavam de libertação, precisavam de transformação. Ao longo dos evangelhos nós vemos isso. Onde Jesus ia passando, ele ia transformando. E é isso que nós devemos fazer todos os dias. Se nós, como corpo de Cristo, assim como nós lemos em 1 Coríntios, não nos tornarmos um suporte a partir da consciência do Espírito que nos foi dado de beber, que seria do Evangelho, gente? Não há nenhum melhor caminho de acesso para o Espírito senão a vulnerabilidade. O apóstolo Paulo vai falar que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Jesus, quando ele estava em terra,
o acesso dele para com as pessoas foi, a maioria das vezes, na sua fragilidade. A pessoa estava enferma, Jesus chegava, tocava. A pessoa estava possessa, Jesus chegava, libertava. Vai, que a tua fé te salvou. Então existe um caminho já preparado, somente esperando nós derramarmos água do Espírito. Existe uma expectativa, a Bíblia fala que existe uma ardente expectativa na criação, pela manifestação dos filhos. Se eu e você que temos a água, que somos rios, que fluímos dessa água, não nos portarmos desse jeito e deixarmos essa água fluir, a criação sofre, né? Não sofre? E o quanto as pessoas lá fora têm sofrido. Então, com esse entendimento e essa compreensão de responsabilidade, nós precisamos intencionalmente termos um posicionamento de amor, igual o pastor falou. Se nós não tivermos esse posicionamento de amor, nós vamos viver isolados. Como que as pessoas vão chegar perto de nós? Se elas não encontram em nós uma mão. Como que elas vão enxergar em nós algo que vai surpreender elas? Hoje existe aqui na cidade, vocês lidam com a mesma cultura, mas né, a gente tem se mudado, viajado, e quando a gente chega nos lugares e é uma cultura totalmente diferente, só há um caminho para poder acessar: amor. Amor. E é amor para quem está fora, e é amor para quem está dentro. Nós vivemos a Lari viveu teve uma experiência surpreendente com amor. No Rio Grande do Sul, todo mundo fala, né, da cultura do gaúcho, né? O gaúcho é muito fechado, e de fato eles são muito fechados mesmo. Eles não têm essa hospitalidade tão fácil, igual o mineiro tem, igual um paulista de uma cidade interior tem.
pastor ele falou: olha, aqui tem alguém que ama, e de fato, eu amo. Mas eu tenho que amar muito mais. Muito mais. Porque se não fosse o Espírito Santo na minha vida, então, se eu tenho essa consciência de que se não fosse o Espírito Santo agindo na minha vida, por que eu não consigo transmitir isso para as pessoas que estão à nossa volta? A gente vê tanta gente, né, querendo ser missionário e sair do trabalho e viajar e pregar o evangelho. Isso é bênção demais. Isso é bênção demais. Mas você é missionário no local do seu trabalho, você é missionário na sua rua, assim como o Mateus falou. Olha, eu tive uma visão de uma transformação na minha rua. Ele é missionário na rua dele. É melhor testemunho de que uma pessoa que viu você crescer desde o início da sua vida e ela chegar agora e ver uma transformação, ver frutos de transformação que foram gerados a partir do impacto do Espírito Santo na nossa vida. O pastor Elide me viu quando pequeno ali, ó, da idade do Arthur. Eu era um caos, eu era terrorista. Eu falo porque era uma realidade. Eu era terrorista. Então quer melhor testemunho de alguém que te viu quando pequeno, sendo um terrorista, validar agora o seu amor, o seu testemunho de caráter, o seu testemunho de transformação a partir de um impacto verdadeiro com Cristo? É isso que nós precisamos deixar ecoar e fluir dentro de nós. As pessoas, elas precisam olhar para nós e elas precisam falar assim: eu preciso estar perto, eu preciso encontrar isso que flui de dentro deles. É isso que nós precisamos fazer ao longo dos nossos dias. O Senhor, Ele não pede para nós abandonarmos o nosso trabalho, a nossa família. A gente precisa transformar a nossa vida com base na palavra. Vão ter pessoas que Ele vai falar: abandona tudo e me segue. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Não, se não abandona pai e mãe, não tem nada comigo. Vão ter alguns que serão dessa forma. Mas para todos renovai a vossa mente todos os dias com o Espírito Santo. Isso vai fazer com que a gente passe então a amar e amar e amar. E aí a gente conhece, e a gente prossegue em conhecer, e conhece, e conhece, e prossegue em conhecer, e vai amando, e vai conhecendo, e ele vai fluindo, e a gente vai tocando as pessoas, e ele vai fluindo, e ele vai dando mais, e a gente vai fluindo, e vai transformando as pessoas, e as pessoas vão começar a se achegar a nós de uma maneira como a gente nunca esperava. Não existe uma receita de bolo. Existe um Espírito e existe uma vontade nossa de amar Ele e buscar Ele. Só isso. O próprio Cristo fala que Ele encontrou em Davi um coração. Um coração. Então, se nós tivermos um coração desejoso dEle e disposto a viver o que Ele direcionou para nós, queridos, não sei vocês, mas a minha vida vai ser transformada mais. A minha vida vai ser transformada mais. E esse é o desejo do coração do Senhor para nós. Que nós nos tornemos todos os dias mais parecido com Ele. Nós precisamos todos os dias
ansiar por mais e mais do Espírito Santo. Mais do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele espera ansiosamente por nós. Ele diz que ele sonda o nosso coração. E ele espera um encontro nosso. Ele espera uma intenção de devoção da nossa parte. E esse é o caminho que nós precisamos alcançar. Nós precisamos definir para nós, como cristãos. Se eu não levantar todos os dias 5:30 da manhã para poder ler e ter meu momento de oração, eu não tenho ao longo do dia. O telefone começa a tocar às 7 da manhã e só para às 9 da noite. 9 da noite eu estou fazendo meu filho dormir. Então, se eu não faço isso racionalmente, eu deixo de beber da água do Espírito. Se eu não faço, ninguém vai fazer por mim. Se você não fizer, quem vai fazer por você? E a gente vai ficar eternamente, o resto das nossas vidas, amassando barro, ao invés de construir algo sustentável. Você não precisa entrar em um sistema de hiperativismo, de se submeter a um serviço. Não, você não precisa. Se você compreende que não é esse o seu lugar em Cristo, não o faça. Não faça. Não faça porque você está sendo subjugado a isso. Não faça. Mas ame ao Senhor e faça porque você o ama. Se nós não amássemos o Senhor a tal ponto de entender isso, nós poderíamos ter ficado no Rio Grande do Sul, sendo bem remunerados, tendo uma vida tranquila, e estava tudo bem, sem frequentar a igreja nem nada. E aí? A vida ia passar. A vida ia passar e sabe Deus o que ia acontecer com a gente? Sabe Deus se nós estaríamos aqui hoje? Esse é o impulso do Espírito que nós precisamos ter. Nós precisamos desenvolver esse lugar de consciência e obediência e devoção ao Espírito Santo, a tal ponto de entender: Senhor, eu te amo. Eu te amo tanto que nada nesse mundo vai me tirar da sua presença. Nada nesse mundo vai me afastar do Senhor. Não serão bens, não serão riquezas, não será distância. Ainda que eu vá para longe, eu sei que o Senhor está comigo. E lá eu vou encontrar um lugar para poder te adorar. Ah, não encontrei. Fecha a porta do seu quarto, levanta um altar de adoração, e alguém vai chegar a você, e dali a pouco vão ser 2, 3, 4, 5, e o Senhor vai estar naquele lugar. Você pode se colocar de pé? Por favor. Queria que você começasse a trazer à sua memória algumas oportunidades que muitas vezes nós perdemos pelo simples fato de nós não estarmos alinhados com aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Queria te propor esse momento. Você conversasse com o Espírito Santo aí que habita dentro de você. Falasse com o Espírito Santo assim: Espírito Santo,
Mostra qual foi a oportunidade que eu perdi nessa semana. Não precisa ir muito longe, não. O Espírito Santo me mostra qual foi o momento que o Senhor tinha tudo preparado para o Senhor fluir da água do Espírito que habita dentro de mim, para alcançar alguém. E eu não estava alinhado com aquilo que o Senhor estava fazendo. Eu queria que você se propusesse e se dispusesse a estar disponível e alinhado com o Espírito Santo a partir dessa semana. O Senhor todo dia Ele tem um impulso e Ele tem um toque preparado para alguém através da sua vida. Seja um Jesus te ama, seja um sorriso, seja um olhar, seja um aperto de mão, seja um abraço caloroso, uma demonstração de bondade, de piedade. Esse é o tipo de coisa que as pessoas elas não esperam, mas elas estão no íntimo delas, elas estão desejosas por algo assim. E é esse algo extraordinário que o Espírito Santo chega para poder construir. Então eu queria que você começasse a falar com o Senhor dessa maneira essa manhã. Senhor, nós oramos nessa manhã te pedindo mais clareza e mais discernimento acerca daquilo que o Senhor está fazendo. Pai, nós entendemos que só há um caminho para compreender os seus planos nesse tempo, e esse caminho é o Espírito Santo fluindo através de nós. Pai, ensina-nos a viver a plenitude da sua vontade, a plenitude dos seus planos nesse tempo. Pai, leva-nos a compreender, tira as nossas escamas dos olhos, tira o nosso tampão dos ouvidos, todos os ruídos, Pai, eu dou uma ordem no mundo espiritual, cessem, que sejam conectados o nosso espírito com o seu espírito, que haja um alinhamento do Espírito Santo nesse tempo, Pai, para que nós venhamos a enxergar e a entender o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Pai, só há um desejo no nosso coração, e é fazer parte, sermos participantes ativos da sua propagação do Evangelho nessa terra. Pai, por que será que nós estaríamos aqui hoje, nessa cidade, nesse território, naquela casa, naquela rua, se não fosse para estabelecer o seu reino nesse tempo, impactar, gerar um impacto pelo seu Espírito na vida daquelas pessoas? Porque de fato eu estaria naquele trabalho, com aquela função, atuando e tocando naquelas pessoas, se não fosse o fato e a necessidade de que o Senhor espera que eu toque alguém através do seu Espírito, Senhor. E é isso que nós queremos e nós desejamos nessa manhã, Pai. Transforma dentro de nós e dá um impulso dentro de nós a respeito do seu Espírito e aquilo que o Senhor está fazendo. Tudo que nós desejamos, tudo que nós queremos e ansiamos, Pai, é estarmos alinhados diante da Tua presença, diante do Teu projeto, diante daquilo que o Senhor está fazendo. Incendeie o nosso coração, que o nosso coração e o nosso interior queime desejosamente por mais de Ti todos os dias, Espírito Santo. Todos os dias, Espírito Santo. Eu estou me afogando nesse rio de amor, de amor, de amor. Eu estou me afogando, eu estou me afogando, eu estou me afogando em teus rios de amor. Eu estou me afogando,
estou me afogando. Você pode declarar isso nessa manhã? Eu estou me afogando em teus rios de amor. Eu estou me afogando. Leva-nos, Eu estou me afogando. leva-nos em Deus. Eu estou me afogando em teus rios de amor. Águas que se passam a nado. Rio pelo qual não podia se passar andando. Águas que se passam a nado. Rio pelo qual não podia se passar andando. Águas que se passam a nado. Rio pelo qual não podia se passar andando. Águas que se passam a nado. Rio pelo qual não podia se passar andando. Nós estamos cantando exatamente o que nós lemos da visão de Ezequiel. Ele viu um rio e ele entrou nesse rio a ponto de que ele já não pudesse mais caminhar. Esse é o lugar que nós precisamos alcançar com o Espírito Santo. Esse é o lugar que nós precisamos buscar de maneira intencional com o Espírito Santo. Esse é o lugar ao qual eu ainda não cheguei e que eu busco todos os dias. Esse é o lugar que eu sei que nós precisamos alcançar uma dependência do Espírito Santo a ponto dele falar assim: é agora. E a gente simplesmente aciona o agora. É isso que nós estamos aqui tentando construir, baseado nas Escrituras. Essa consciência de que o Espírito Santo nos proporciona essa água, e Ele também nos direciona nessa água, e Ele nos conduz nessa água, Ele não nos abandona, e Ele vai nos levar ainda mais profundo nele. Nós só precisamos ir e caminhar, continuar fluindo e fluindo com o Espírito Santo, e fluindo com o Espírito Santo. Nós queremos fluir nos teus rios, nos teus rios. Eu estou me afogando, eu estou me afogando, eu estou me afogando em teus rios de amor.